Olá, seja muito bem-vindo a mais um devocional. Hoje, dia 3 de abril de 2023, e eu quero falar com você sobre esse tema: como a fé muda a sua realidade. Então, como a fé muda a sua realidade. A fé é a certeza das coisas que se esperam, das coisas esperadas, mas que ainda não se veem. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas ainda não se veem. Hebreus 11:1. Ou seja, você tem certeza de que a sua família vai ser feliz, embora você não está vendo isso hoje. Você tem certeza de que o seu marido, a sua esposa, vai se tornar uma pessoa melhor, mesmo que hoje isso não esteja acontecendo, mas você espera isso de todo o seu coração. Isso é fé. Você hoje vê seu filho como rebelde, mas você acredita sem duvidar que ele vai se tornar obediente, vai se tornar uma pessoa que respeita pai e mãe. Então isso é fé. O texto de 2 aos Coríntios 5:7 diz: "Porque vivemos por fé e não pelo que vemos". Então o que você vê ainda não é a realidade. A realidade é o que você acredita pela fé. Então, começa a trazer para a sua realidade aquilo que você acredita pela fé. É isso que nós temos que fazer. Tiago capítulo 1, versículo 6 fala sobre pedir sabedoria. Mas tudo que você pedir tem que ser do jeito que está lá, com fé. Lá diz: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, a pessoa que não tem fé, ela oscila, ela tem altos e baixos, ela não tem firmeza, e com isso ela não vai agradar a Deus. Porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Infelizmente, pessoas que se dizem cristãs muitas vezes não vivem pela fé, nem acreditam que Deus existe. Porque se a pessoa ela é uma coisa na frente dos outros e ela é outra coisa, ela tem outra vida no particular dela, então ela não está vivendo para Deus, ela está vivendo para os outros. Ela nem tem fé que Deus existe, muito menos que ele recompensa aqueles que o buscam. Então nós temos que realmente viver pela fé. Está mais do que provado que você precisa de fé. Fé é acreditar mesmo sabendo que hoje está diferente, mas acreditar que vai acontecer, independente da realidade. Porque a realidade pode estar tudo ao contrário, mas se você tem fé, se você tem esperança de que vai acontecer, você vive por essa fé. Eu levei anos tendo uma vida tudo ao contrário, minha vida profissional não ia para frente, minha vida era desequilibrada, eu era uma pessoa orgulhosa, vivia endividado, tinha depressão, ansiedade, tinha tudo para dar errado. Mas, como diz a Bíblia, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que ainda você não vê. Então, eu não via um Valdir melhor, eu não via um Valdir próspero, mas pela fé eu continuei avançando. E quando você não vê, mas você acredita, você tem fé e você conquista. E se você quer fortalecer a sua família na fé, a primeira coisa a fazer é orar juntos. Mesmo que seja apenas por alguns minutos, pedindo a bênção de Deus para aquele dia. E se for à noite, então agradecendo a Deus pelo dia que você teve, pela proteção, pedindo que Deus vá na sua frente no dia seguinte, que Deus dê sabedoria para você fazer o que compete a você e que Deus faça o milagre naquilo que compete a Ele, onde cabe o milagre. Pedindo então sabedoria para você realizar a sua parte e confiar em que Deus vai realizar a parte dele. Também coloque Deus no seu casamento. Tome sempre as decisões a três: a esposa, o marido e a orientação de Deus. Porque se o marido toma uma decisão sem consultar a esposa, ele está transgredindo o princípio de escutar a esposa. Deus falou para Abraão: escuta a sua esposa. E se a esposa também toma uma decisão, mas sem consultar o marido, ela está desrespeitando o princípio de autoridade.
porque a Bíblia diz que o marido é cabeça da esposa. Então, por honra, consulte o seu esposo, o seu marido. Agora, para tudo dar certo, o que você tem que fazer? O que os dois têm que fazer? Os dois têm que entrar num acordo e pedir a direção divina. Hebreus 10, 38, eu vou finalizar com esse texto, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, se ele recuar, não me agradarei dele. E nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir. E você está aqui ouvindo da palavra de Deus. Então isso pode aumentar a sua fé. Se você prestar atenção, se você puser isso no seu coração, se você refletir com humildade, com temor a Deus, pode ter certeza que a palavra de Deus vai ter efeito no seu coração. E se você gostou do que você ouviu aqui, dê o seu like e também compartilhe com os seus contatos, porque muitas pessoas podem estar precisando ouvir esta palavra. Esta palavra pode salvar a vida delas, salvar o casamento, salvar o emprego, a vida financeira, aumentar a fé. Porque a fé, de fato, tem que ser alimentada. E quanto mais você alimentar a sua fé, mais ela cresce. Então, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.